É com muita honra e alegria que tomei a iniciativa de propor a realização dessa sessão especial destinada à constelação familiar. Muito obrigado por sua participação, doutora Irene. A senhora tem 10 minutos com a tolerância da casa de 5 para fazer aí a sua palestra. Muito obrigado. Muito bom dia, muito agradecida ao Senado, ao senador, por essa oportunidade tão maravilhosa, que eu estou muito tocada com todas essas pessoas, Mimansa, Sofia, Renato e todos os colegas que eu também estou vendo aqui, aí presente e também online, que são pessoas que fizeram muito parte da minha história nas constelações. São pessoas que nós somos da primeira turma que se formou aqui no Brasil. Então, eu estou muito orgulhosa e muito honrada de estar nesse momento. Olha, eu fui convidada a falar um pouquinho da psicologia, né? A contribuição das constelações na psicologia. Então, eu sou psicóloga há 43 anos, trabalho em consultório há 43 anos, tenho muitas formações e há 33 anos eu fiz a minha formação em terapia familiar sistêmica, onde pude estudar muitos pensadores, muitos autores, inclusive Virginia Satir, né? E há 20 anos eu conheci o Bert Hellinger, como o Renato falou brilhantemente, né? Em 1999 ele veio ao Rio de Janeiro a primeira vez. E lá eu estava. Fiquei muito assustada, muito surpresa, não entendia muito bem, mas aquilo, eu fui pro hotel, aquilo mexeu muito comigo, com meus sonhos, com as minhas emoções. Pós 99, eu lembro como se fosse hoje, o Renato e outras pessoas, nós nos reunimos num espaço aqui em São Paulo para possibilidade de formar uma formação. E aí foi formada, sim, a formação através do Regis, do Richard, né? Em 2001, essa primeira turma que, com o Guter e outros mestres, vieram dar. E aqui eu tenho muitos colegas que fazem parte desse contexto, dessa primeira turma. E aí eu fui caminhando. Então, quando eu comecei a entender as constelações, conheci o Bert, acompanhei o Bert em todas as vezes que ele veio ao Brasil, inclusive nas maratonas, que ficávamos 9 dias em Águas de Lindóia, que saíamos de lá até, assim, meio atordoados, demorávamos uns 3, 4 dias para voltarmos para o prumo, porque o que é uma constelação, né? Como todos já falaram, não é uma só técnica, é uma missão, é uma virar sua chavinha interna. Então, quando nós estamos nos trabalhando, nos estudando, a gente está se trabalhando. E eu, como psicóloga, nenhuma técnica que eu aplico ao meu cliente, eu não a utilizo sem antes ter vivenciado na minha alma, no meu corpo. E isso dá uma grande diferença. Por quê? Eu vejo a constelação como uma forma de vida, um olhar para a vida de uma outra forma, é virar a sua chavinha. Então, não é só, é importante, sim, muito conhecimento, mas é muito importante nós, consteladores, sermos muito bem trabalhados, reciclados, nunca pararmos de estudar. E, assim, eu vejo a constelações, o trabalho, como um eterno aprendizado e cada vez mais
você anda um pouquinho mais, dá um passinho a mais na sua história, na sua alma e na sua essência. Então, não é falar na vida, é ser. Então, o que eu falo nos meus atendimentos, nos meus grupos, nas minhas formações, que também eu dou, é aquilo que eu acredito e que tento cada dia mais aplicar na minha vida. Então, se falou da hierarquia, né? O primeiro marido, o primeiro filho, como isso é importante e como esse falar, e esse olhar, e esse sentir, isso muda totalmente dentro desse contexto. Então, como a psicologia, as constelações, eu posso dizer como que ela pode eu estar costurando com linhas, né, de ouro, tudo isso. Desde as minhas outras formações, até a minha formação em terapia familiar sistêmica, há 33 anos que eu conheci antes, quando eu conheci as constelações, tanto familiares como as organizacionais, que eu também fiz a formação, só me agregou. Então, só complementou e me acrescentou. Então, quando eu acolho, eu recebo um cliente, o meu olhar, a minha postura é totalmente diferente. Eu estou acolhendo aquele ser que veio buscar algo, provavelmente com algo ou de um conflito, ou de uma grande dor, ou de um grande trauma. Mas quando esse paciente ou esse cliente, juntos, nós podemos construir essa história e ele também poder olhar, incluindo a sua transgeracionalidade, o seu passado, os seus padrões, sem julgar e sem se vitimar, tudo muda. E os atendimentos começam a fluir de uma outra forma, com uma leveza, com uma profundidade e com muito amor. Então, eu como psicoterapeuta, eu não estou ali para conduzi-lo, e sim para ajudá-lo a olhar para toda a sua história, todo o seu sistema, com respeito e com a inclusão, e também ele poder sair daquele lugar que muitas vezes chega no meu consultório com a sua criança, que todos nós temos a nossa criança, ferida, machucada, traumatizada, mas essa pessoa poder olhar para todo esse histórico, esse padrão, que muitas vezes é repetitivo, de uma forma adulta, no seu ser adulto. Então, com o adulto e cuidando dessa criança, com muito carinho, com muito respeito, ele pode tomar a decisão e suas escolhas na vida. E assim, eu sou muito grata à CELP e à Universidade de Caxias do Sul, que há muitos anos me convidou como uma professora convidada a viajar por todos aqueles lugares, Santa Catarina, Paraná e todo o Rio Grande do Sul, dando aula. E com isso, passando o que eu aprendi e aprendo, porque eu faço cursos até hoje, me reciclo, eu pude também estar mais humanizada, e retomar na minha história a minha vocação de professora, que eu tinha esquecido, porque na minha juventude eu fiz normal e científico. Normal porque minha família queria, e científico porque eu quis. E eu fui professora
também primária de maternal, mas isso estava adormecido. E com essa oportunidade, eu pude retomar esse lugar também de educadora. E também dando formações aqui no Brasil, tanto em São Paulo como em Goiânia e também em Vitória, que eu sou professora convidada, junto com a minha parceira, a Débora. Nós temos um curso maravilhoso de formação em constelações, que nós damos em Goiânia, em São Paulo. E assim, o que eu posso dizer? Né? Que as constelações, ter conhecido Bert pessoalmente, ter tido o privilégio de ter sido já constelada por ele há muitos anos, foi um grande presente na minha vida. E cada vez mais eu vejo como eu me torno uma pessoa muito mais leve, muito mais de bem com a vida e muito mais produtiva também. Apesar de todas as perdas que a vida nos dá, marido, mães e pais, mas não importa. O sentimento, a gente os coloca no nosso coração. Então, eu faço muitos grupos de constelações também aqui em São Paulo. Ontem mesmo eu tive um. E assim, eu vejo o quanto as constelações, tanto as familiares como as empresariais, como elas ajudam as pessoas, como elas encurtam muitos caminhos e muitas vezes muitos anos de trabalho de terapia. Antigamente se ficava 10, 15 anos, hoje as coisas são mais rápidas, não é que são menores e de menor profundidade, não, elas são mais focadas. Claro que assim, eu nunca digo que pare um tratamento médico, pare um trabalho de autoconhecimento, de forma alguma. Constelações não substituem nada, ela somente agrega e abre um novo caminho e uma nova possibilidade para que essa pessoa possa ter a sua decisão e a sua escolha. Então, eu diria que as constelações, na minha área, é como um zoom. Ela dá uma amplitude. E isso é maravilhoso, como foi para mim, na minha vida também. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui hoje, nesse momento tão maravilhoso de validar, né, as nossas constelações no Brasil. É um momento de muita, assim, honra, gratidão a Mimansa, ao Bert, a Sophie, a todos os meus mestres. João Garriga, Brigitte, Gunther, Loren, que são inúmeros. E assim, e aos meus colegas também, e às minhas amigas, meus queridos, e aos meus clientes também, pela confiança que depositam no meu trabalho. E eu vou dizer mais uma coisa, ser constelador é algo de escolha e de alma, precisa se estudar muito. Gente, não é um cursinho de 3 meses que se diz, eu sou constelador. A gente tem cada vez mais que nos abrirmos como uma cebola, tirando as nossas cascas. Como diz o Bert, até 80 e poucos anos, 85, 87, cada vez eu tomo mais um pouco meu pai e minha mãe. Então, é o que eu faço para a minha vida, para a minha família e para os meus clientes. Pelo menos é o que eu me disponho com a minha alma. Eu estou muito emocionada e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Gratidão toda nossa, senhora Irene Cardotti, psicoterapeuta, participando diretamente de onde a senhora está?
Eu estou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Muito obrigado.